Oi galera, tudo bom? Então é o seguinte, decidi criar agora uma sequência de vídeos falando sobre Deus e sobre a minha fé, tá? Orei muito sobre isso, falei muito com Deus sobre isso, porque fiquei com muito receio do julgamento ou do impacto que isso pode gerar na vida das pessoas. Por quê? Porque assim, eu não sou de nenhuma igreja específica, eu tenho uma mente bastante aberta, bastante desconstruída em relação a vários paradigmas religiosos. Então, assim, eu acho que a gente falar de Deus e de Jesus é uma responsabilidade muito grande e eu fiquei com muito receio de, sei lá, de poder gerar algum desconforto, alguma discussão, alguma coisa assim. Então, antes de tudo, eu queria deixar isso bem claro, tá? As coisas que eu vou falar aqui nos vídeos são concepções minhas, tá? São visões minhas, conceitos que eu criei, enfim, maneiras como eu me relaciono com Deus. E eu estou compartilhando com vocês porque de repente pode servir de ajuda para alguém, pode inspirar alguém de alguma forma, influenciar de uma forma positiva. Mas se isso não bateu no seu coração de uma forma positiva, se ofendeu você de alguma forma, eu peço perdão. E assim, continua com a sua fé, com o jeito que você acredita, com o jeito que você vive, não tem problema nenhum, tá? Então, primeiro eu queria esclarecer isso. E esclarecer que eu não sou nenhuma teóloga, não sou pastora, não sou nada disso. Eu sou só uma pessoa que acredita em Deus e que tem um relacionamento muito bacana com Ele e que queria compartilhar algumas experiências, beleza? Dito isso, o assunto do nosso vídeo hoje eu acho que é o principal, é o começo de tudo, por isso que eu quis gravar isso primeiro, que é sobre quem é Deus. Por muito tempo eu fiquei me questionando isso, quem é Deus? Porque assim, eu nasci num lar cristão, desde pequenininha eu vou na igreja, estudei em colégio cristão quase que a vida inteira, então assim, minha vida sempre foi rodeada de Deus. E aí quando eu tinha uns 8, 9 anos eu comecei a me questionar, tá, peraí, mas eu acredito em Deus porque ele realmente existe, ele é real? Ou eu acredito em Deus porque toda a minha família acredita, a igreja onde eu vou acredita, o colégio onde eu vou acredita, todos meus amigos acreditam, sabe? Eu comecei a entrar numa crise muito grande de pensar, meu Deus, e se Deus não existir? E se eu só fui levada a crer porque o ambiente em que eu vivo me levou a crer? E aí eu comecei a... Eita! E aí eu comecei a questionar a Deus a respeito disso. Falei, cara, se você é real, eu preciso ter um relacionamento real contigo e não só me basear nessas coisas que eu aprendo aonde eu vou, entende? E aí, com o tempo e com o passar dos anos, eu fui entendendo que Deus é algo muito pessoal. E Cole, como assim? Eu explico para você. Vou citar um versículo para começar. Em Gênesis 1:26 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Peraí, então a gente é a imagem e semelhança de Deus, como você cristão já deve ter ouvido a vida inteira. Só que sabe o que é engraçado? Normalmente quando a gente ouve esse versículo, a gente fica pensando nas coisas que somos parecidos em Deus. Nos frutos do Espírito, de amabilidade, de paciência, sabe, de confiança, de fé. A gente fica pensando nessas características de Deus que temos em nós, mas a gente nunca pensa no que Deus tem de parecido com a gente. A gente nunca pensa nessa semelhança do jeito contrário, tipo, cara, se eu sou uma pessoa que gosta muito de esportes radicais, Deus também gosta muito de esportes radicais. Se eu sou uma pessoa muito organizada e que gosta muito de limpeza, Deus também é muito organizado e gosta de limpeza. Se eu sou uma pessoa muito engraçada, que gosta de ficar debochando, fazendo gracinhas, Deus também é um cara engraçado que gosta de gracinhas. Você entende? E aí eu acho que quando a gente põe nessa perspectiva de que todas as nossas características, gostos e talentos, tudo isso cabe em Deus, a gente começa a trazer ele mais para perto. E aí a gente começa a perceber que cada um de nós tem um pedacinho de Deus. Porque a gente tem essa mania de buscar Deus lá fora. A gente busca esse Deus que o homem criou e não o Deus que criou o homem, entendeu a diferença? Sendo que se a gente procurasse aqui dentro, a gente ia encontrar um Deus muito mais verdadeiro, muito mais genuíno. Na minha opinião, Deus é muito pessoal, muito particular. E ele se relaciona de uma forma muito exclusiva com cada um de nós. Então, assim, eu me relaciono com Deus de uma maneira muito aberta. Eu converso com ele abertamente, já gritei com ele, já questionei, já falei até palavrão no meio da oração, uma pena mesmo pra mim. Não tô falando que tá certo, tá, galera? Só tô falando assim, que eu me relaciono de uma maneira muito aberta, eu não tenho nenhum receio da maneira como eu vou falar com ele ou coisa assim. A gente conversa muito de boas mesmo. E eu gosto muito de falar com ele de uma forma bem humorada, às vezes conto umas piadas, entendeu? Às vezes escrevo umas cartinhas. Então eu tenho esse jeito fofo, romântico, engraçado e bem doidinho de me relacionar com ele. Mas talvez você não se sentiria à vontade de se relacionar assim com ele. E tá tudo bem. Talvez você se relacione com Deus de uma forma mais musical, né? Tipo, quando você louva é o momento que você mais se sente conectado com Deus. Talvez você se relacione com ele de uma forma mais formal e não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que todas as nossas diferenças cabem na personalidade de Deus. E
tá tudo certo. Eu acho que é muito legal isso. Inclusive, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê um relacionamento de alguém com Deus e fala, nossa, meu Deus, eu queria que o meu relacionamento fosse assim com Deus. Não, cara, o seu relacionamento com Deus vai ser o seu relacionamento com Deus. Evite essas comparações, porque é algo particular, é algo muito, muito pessoal, sabe? Você tem um jeito único e seu de se relacionar com Deus, e isso é incrível, é um jeito que ninguém mais tem. Aproveite isso. Queria compartilhar uma experiência que eu tive com vocês, de uma vez que eu fui no shopping com um amigo, e aí teve uma certa hora que ele falou, eu preciso achar um telefone público porque eu preciso ligar pro meu pai. E eu falei, beleza, vamos procurar esse telefone público. E aí ele achou esse telefone e falou, tá ali um telefone público, vamos lá. Eu falei, gente, mas cadê esse telefone público? Eu não tô enxergando. E aí ele apontava e a gente tava se aproximando do telefone público e eu não conseguia enxergar de jeito nenhum. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não tem telefone público lá, esse garoto tá doido. E aí só quando a gente chegou na frente do telefone que ele falou, tá aqui, meu Deus, como você não viu até agora? E aí eu percebi que o tempo inteiro eu estava procurando um orelhão, porque a associação da minha cabeça de um telefone público era um orelhão e ponto final, embora não fizesse sentido nenhum ter um orelhão dentro de um shopping. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com um telefone quadradinho, preto, simples, né, tipo, mais discreto. E aí eu me dei conta de que eu não conseguia enxergar direito nenhum esse telefone, porque a imagem que eu criei na minha cabeça não correspondia com o que os meus olhos estavam vendo. E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente não consegue enxergar Ele na nossa frente porque a imagem que a gente criou na nossa cabeça de Deus não corresponde com o que a gente está vendo lá na frente. Então a gente acha inaceitável. Isso daqui é Deus? Não, peraí, mas o que eu construí aqui na minha cabeça não corresponde. Então isso aqui não pode ser Deus. Então eu não consigo enxergar. E é esse desafio que eu queria trazer para vocês hoje. Se permita desconstruir paradigmas e teorias e sei lá o que você criou dentro da sua cabeça do que é Deus e comece a perguntar diretamente para Ele quem você é, como que a gente pode se relacionar. E isso vale tanto para você que é cristão a vida inteira e talvez de repente nunca se permitiu uma experiência bem pessoal, bem particular com Deus, quanto para você que é ateu e que nunca conseguiu acreditar em Deus porque ele nunca pareceu real, ele sempre pareceu distante. Talvez você tenha aprendido sobre um Deus que é muito castigador, cheio de regras, talvez até meio machista, meio racista, muito opressor. Só que adivinha só, essas características elas não cabem em Deus, elas cabem aos homens. Há homens que de repente te apresentaram um Deus errado, que não corresponde com a verdadeira natureza dele. Cara, Deus jamais ia se dar o trabalho de criar você para ficar trazendo um jugo sobre a sua vida e para ficar te desprezando o tempo inteiro. Não faz sentido acreditar num Deus assim. O meu versículo favorito da vida é Jó 42:5, que diz assim: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo face a face. Essa frase de Jó, ele fala logo após ele ter sofrido um monte de provações e um monte de coisa tensa. E olha só que engraçado, Jó era um cara cristão desde sempre, desde berço, ele sempre foi cristão. E só depois de rolar um monte de treta na vida dele não ter mais nada além de Deus, que ele foi conhecer Deus face a face. Então, se você me permite, eu gostaria de deixar esse desafio para você, de conhecer Deus de uma maneira particular e única, de entender que Deus é parte de você. Ele não tá distante, sabe? Ele tá muito mais perto do que o que você imagina. E vá com paciência, vá com todo o tempo do mundo, porque para mim, eu fiz essa oração com 9 anos, mas eu só fui me relacionar 100% com Deus muitos anos depois, assim, sabe? E tá tudo bem, porque a vida é feita de vários processos, e a questão da nossa fé, da maneira como a gente se enxerga e se relaciona com Deus também é um processo. Principalmente se a vida inteira a gente construiu uma imagem e a gente começa a quebrar ela agora. Então vá com calma, vá com paciência, mas não deixe de se arriscar, não deixe de buscar vivenciar isso, porque olha, vale muito a pena mesmo. Super recomendo. E é isso que eu tinha pra vocês hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, se quiserem algum conselho, alguma dica, se quiserem dar tema para próximos vídeos sobre esse assunto, né, de Deus, comenta aqui e fala comigo nas redes sociais, beleza? Beijo, fica com Deus.